livro do Apocalipse, aula inaugural. Não vou seguir a revista assim totalmente, exatamente, porque a intenção é que seja um estudo, mas que seja também uma mensagem, uma pregação, né? Então, para não ficar assim muito só didático, aula, eu não vou seguir assim exatamente a lição. Mas, com certeza, quando você lê o primeiro capítulo, você vai ver muito ou quase tudo do que eu vou falar aqui. Até porque eu li a lição para poder preparar o material. A lição 1, o tema é Introdução a uma visão de Jesus. O texto básico é Apocalipse 1, versículo 1 ao 20, é o capítulo 1 todo. E o versículo-chave é o versículo 8 do capítulo 1. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí a gente vai passar aqui pelos capítulos, e aí você vai ver a autoria e data, eu vou falar sobre isso, o local e os destinatários, eu vou falar, a introdução, que está do versículo 1 ao versículo 3, dentro dessa introdução, as coisas que devem acontecer, por que somos bem-aventurados. Aí o segundo capítulo é a saudação, que é do versículo 4 ao versículo 8. A gente vai falar sobre as 7 igrejas, sobre a visão do Senhor como sendo o Senhor majestoso. Depois o capítulo 3, a visão de Cristo glorificado, que vai do versículo 9 ao versículo 20, tá bom? E então a gente vai abranger toda a lição, tudo isso no conteúdo do que vai ser falado. Eu não fiz PowerPoint, mas vamos lá, vai dar certo, amém? No final vai dar certo, né? Falando sobre o livro do Apocalipse, ele é um livro que tem uma característica de um livro profético no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos os livros proféticos, os livros dos profetas, Isaías, Jeremias, né? Malaquias. Alguns são chamados profetas maiores, outros são chamados profetas menores, porque os livros são mais curtos, não porque uns eram mais importantes do que outros. Os livros mais curtos são chamados profetas menores, os mais longos chamados de profetas maiores. E no Novo Testamento, o livro que é considerado um livro profético é o livro do Apocalipse. Por que ele é considerado um livro profético? Porque ele aponta para o futuro, né? Os livros do Antigo Testamento considerados proféticos apontavam para coisas que aconteceriam no futuro. Num futuro próximo, já que ali o reino de Israel havia se dividido, eles estavam exilados, o cativeiro e tudo mais, e aí algumas profecias se aplicam a coisas que iriam acontecer alguns anos depois. Outras profecias, por exemplo, as profecias que falam de Jesus no Antigo Testamento, elas foram se cumprir 600, 700 anos depois. E o Apocalipse, ele tem coisas que vão se cumprir no futuro e coisas que se cumprem no presente também. A Bíblia é assim, tudo que ela aponta para o futuro mostra também coisas que nós precisamos cumprir hoje. Mas falando sobre o futuro, o Apocalipse ele vai falar sobre o final dos tempos, os últimos dias da humanidade, quando Cristo vai reinar definitivamente com a sua igreja, vencendo todos os seus inimigos. É um livro que é difícil de compreender, porque tem muitas coisas que a gente fica na dúvida, pois isso aqui é simbólico ou isso aqui é literal? Né? Isso aqui, esse número aqui de pessoas. E ele tem muitos números, 7, 144 mil,
e ele fala de 1260 dias, né? Daniel fala, né? Então a gente vai ver assim, esses números, será que eles são literais ou será que eles são simbólicos? Ele tem imagens, ele fala da besta, caramba, como é que é a besta? E a besta que tinha não sei quantos chifres, que era não sei... Caramba, como é que eu vou entender esse negócio? Então, é um livro fascinante, mas é um livro difícil de interpretar. O estudo, a parte da teologia que estuda a doutrina das últimas coisas, se chama escatologia. Então, na escatologia, se estuda o livro de Apocalipse e também o livro de Daniel, que é um livro no Antigo Testamento, que também aponta para o fim dos tempos. E aí a gente precisa equacionar a interpretação desses dois livros para trazer a melhor interpretação bíblica possível para que você entenda o que vai acontecer no final dos tempos. Amém? Até aí tudo certo? Agora, o Apocalipse ele é também um encorajamento, uma palavra de encorajamento para os crentes. Você vê que na próxima aula a gente vai começar a estudar as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, que é a partir do capítulo 2. E todas as cartas, elas têm palavras de exortação e palavras de encorajamento. Por que era necessário esse encorajamento? Porque os crentes precisavam perseverar. A época em que esse livro foi escrito foi uma época de severa perseguição. O imperador estava perseguindo os crentes e obrigando os crentes a adorá-lo como uma divindade. Mas como eles sabiam aquilo que a Bíblia dizia, de que eles só poderiam adorar a um Deus, que eles não poderiam ter outros deuses diante deles, eles não adoravam o imperador, e com isso eles pagavam com a própria vida, sofriam perseguição e tudo mais. Hoje em dia a gente não tem uma perseguição tão severa assim, pelo menos não na igreja, não na igreja brasileira. Existem outros lugares do mundo em que a igreja é perseguida dessa mesma forma. Igrejas são destruídas, pessoas são mortas, pessoas são presas, pessoas são separadas das suas famílias. Milhares, talvez milhões de pessoas sofram perseguição ao redor do mundo. Em países como a Coreia do Norte, como a Nigéria, Afeganistão, Paquistão, esses países do Oriente Médio também, é complicado ser cristão lá. Então, meus irmãos, a perseguição ainda existe. Mas embora a gente não sofra perseguição aqui, uma perseguição assim declarada, nós também sofremos dificuldades. E dificuldades às vezes por ser cristãos. Certo preconceito, né? Olham para a gente de uma maneira assim diferente, às vezes, falam às vezes muita besteira sobre aquilo sobre a nossa fé, sobre aquilo que não sabem. Então não deixa de existir uma pequena perseguição também onde nós vivemos. Mas esses crentes, eles estavam passando por uma grave perseguição e eles precisavam ser encorajados a continuar. O Apocalipse ele mostra uma guerra espiritual constante. E ele mostra que num determinado momento da história da humanidade, essa guerra espiritual vai se intensificar. E ela fala dos inimigos da cruz de Cristo que tentam vencer o poder de Deus de qualquer maneira. Porque o diabo sabe que está chegando o seu fim. Então vai chegar um momento em que a gente já está passando por perseguições, por tribulações e tal, mas vai chegar um momento em que isso vai se intensificar sim. Mas já vivemos uma guerra espiritual e o Apocalipse mostra isso. Apesar do Apocalipse ser um livro difícil de entender e de interpretar, a gente não pode ter medo. Quando chega ali, Judas já termina. Para mim, terminou a Bíblia. Não vou nem ler Apocalipse, porque
tenho até medo daquilo que eu leio ali, dá medo aquele negócio. Não, a gente precisa ler e tentar compreender. A gente vai estudar durante aí uns 3, 4 meses, a gente vai estar estudando esse livro. E talvez a gente não consiga dar todas as respostas, porque é difícil, irmãos, é muito difícil para a gente também. Existem maneiras de entender diferentes, a Nova Vida entende de um jeito, a Assembleia entende de outro, talvez a Congregacional entenda de outro, né? E a gente vai tentar trazer o nosso ponto de vista, a nossa interpretação, mas fazer isso de uma maneira que dê para você compreender a interpretação do Apocalipse, tá bom? Uma das coisas que é fundamental você empreender, você aprender, você entender, é uma frase que diz o seguinte: Jesus diz: eis que venho sem demora. Se você não gravar nada do que eu vou dizer, se você não gravar nada do que a gente vai falar em 4 meses, lembra disso. Ele voltará para buscar a sua igreja. E essa verdade precisa estar clara no seu coração. Essa é uma pergunta que você precisa conseguir responder. Eu estou pronto para a volta de Cristo, se ela acontecer hoje? Eu estou pronto para esse dia? Essa pergunta, se Jesus voltar hoje, o seu destino eterno será o céu ou o inferno? Isso tem que ficar claro na tua mente, no teu coração, porque Ele voltará. Ele voltará para buscar a sua igreja, ainda que pareça que isso vai demorar. Então, a lição 1, a gente vai ter essa introdução a uma visão de Jesus. Versículos 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Já estava próximo há 2000 anos atrás. A primeira palavra aí do livro do Apocalipse qual é? Revelação. Esse é o significado da palavra Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega, que vem do grego, e o significado dela é revelação. Tem Bíblias, não sei se a sua é assim, que vem escrito revelação, não vem escrito Apocalipse. Talvez a sua seja assim. Deus, o Pai, revela a Jesus as coisas que aconteceriam no fim, e Jesus, através de um anjo, mostra a João o que aconteceria. Faz com que ele seja uma testemunha e manda ele registrar aquilo que vai acontecer. E fala que todo aquele que ouvir as palavras dessa profecia e guardar aquilo que está escrito nela, será uma pessoa bem-aventurada. Será uma pessoa feliz. Por quê? Porque será uma pessoa que estará preparada para o fim dos tempos, para encontrar com o Senhor. Será uma pessoa que vai se sentir encorajada na sua fé a perseverar, porque um dia ela vai se encontrar com o Senhor. João é o autor do livro. O período em que ele escreve é o período do reinado do imperador Domiciano, e vai de 81 a 96 depois de Cristo. Depois desse prefácio, dessa introdução ao livro, mostrando que ele é uma revelação de Jesus, algo que Deus revelou a Jesus, seu Filho, que esse, por sua vez, revelou a João, e que bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam aquilo que está escrito, porque o tempo está próximo. A gente vai para um outro tópico, o segundo tópico da lição, que fala sobre a saudação
às 7 igrejas da Ásia. Versículo 4. João às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, 2 coisinhas aí que eu quero falar, que já chamam a atenção, é que ele fala aqui da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus. O número 7, ele fala de plenitude. Então, quando muitas vezes fala no Apocalipse de 7, ele está falando de algo pleno. Então, quando ele fala dos 7 Espíritos, é o Espírito de Deus. A plenitude do Espírito de Deus que estão lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa convivência perfeita. E aqui ele fala também uma coisa interessante, no versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Todo olho o verá. Então, quando Jesus voltar, quem é que vai ver a vinda de Jesus? Todos. Então, irmãos, apesar de ser legal, de ser bonito, a gente falar sobre o arrebatamento da igreja, que vai sair, o carro vai ficar desgovernado, e não sei o que e tal. Todo olho verá quando Jesus voltar. Não vai ser um grupinho. E o que aconteceu com eles? O que aconteceu com os crentes? Todo mundo vai ver e todo mundo vai saber. Tá bom? Quem eram os destinatários desse livro e das cartas desse livro? O versículo 4 e o versículo 11 depois vão mostrar que o livro deveria ser mandado às 7 igrejas da província da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ô, Glorinha, vê aí se você acha aí na internet, aí no Google, o mapa das 7 igrejas do Apocalipse. Vê aí, pesquisa imagem aí, que você deve ver. Nas Bíblias que a gente tem, que tem mapas, tem essas 7 cidades. Mas só para o pessoal ver, para ilustrar. E pode projetar, se vocês acharem, pode projetar, tá bom? Então a carta, o livro, ele é endereçado a essas 7 igrejas da província da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mais uma vez, o número 7, que representa plenitude. Então essas cartas, apesar de serem endereçadas naquele momento às 7 igrejas da Ásia Menor, na verdade, essa carta, esse livro, eles são endereçados a todas as igrejas de todas as épocas. 7, plenitude. Tá bom? Aqueles que eram membros dessa igreja, naquele momento, estavam sofrendo uma perseguição severa. E o fim dos tempos, para eles, poderia ser e parecer algo muito próximo de acontecer. Mas existe também essa referência à volta triunfal de Cristo para reinar em glória, e quando então vai acontecer o juízo final, e todos os homens vão comparecer diante de Deus. Todos os homens vão comparecer diante de Deus.
João, então, aqui, ele saúda a igreja no versículo 4, com a graça e a paz do Senhor. Por isso que os cristãos, e principalmente os antigos, sempre que cumprimentavam os irmãos, cumprimentavam com a paz do Senhor. Que a graça e a paz de Cristo seja com você, né? Isso tem uma base bíblica, a graça e a paz do Senhor. João saúda as igrejas com a paz do Senhor e fala que a mensagem vem daquele que era, que é e que há de vir. Quem é esse? Que era, que é e que há de vir? Jesus. Ele é aquele que é desde o princípio, desde antes de todas as coisas. Ele é aquele que é, porque Ele está vivo, Ele reina, Ele ressuscitou dos mortos, e Ele é aquele que há de vir, porque Ele voltará em poder e glória. Amém? E aí dá outras características. Fala também que Ele é a fiel testemunha. Porque mesmo diante da morte, o Senhor Jesus, Ele glorifica o Pai, Ele cumpre o plano de Deus até o fim, Ele testemunha o amor de Deus, Ele é a fiel testemunha. E assim como Ele é a fiel testemunha, nós precisamos também testemunhar a nossa fé. Ele é o primogênito dos mortos, porque Ele é aquele que venceu a morte não teve domínio sobre Ele. E assim como Ele venceu a morte, nós também venceremos quando um dia teremos um corpo glorificado na presença de Deus. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é o soberano dos reis da terra. Porque o imperador Domiciano, ele estava lá querendo adoração, querendo ser o tal, mas até o imperador romano tem que se dobrar ao senhorio de Jesus Cristo. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Todos os homens estão debaixo do seu poder. E João fala mais, fala que Ele é aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Ele é aquele que te ama, Jesus te ama. Não há maior prova de amor que Deus possa dar do que a prova que Ele deu ao enviar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. João fala que todo olho verá, até aqueles que o transpassaram, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O versículo 8 diz que Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. O que é Alfa e Ômega? São a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então, por isso que ele fala: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E ele voltará para buscar a sua igreja e para julgar as nações. Amém, irmãos? Até aí, tudo bem? Tranquilo? Capítulo 1 é mole de entender. Quero ver entender. A besta, a prostituta, aí é que o bicho vai pegar. Então tá ali, ó, as 7 igrejas daquela região conhecida como Ásia Menor, tá vendo? Ilustrado ali no mapa. A visão do Cristo glorificado. Vamos lá? Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro que você vê e mande-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, encingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha.
A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Então, vamos lá. João está preso, está exilado numa ilha chamada Patmos, que ficava a cerca de 65 quilômetros de Éfeso, e que funcionava como uma colônia penal romana. Isso aí está na lição, depois você pode ler. Por que João estava preso? Ele fala no versículo 9. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava preso por pregar o Evangelho. Tinha sido exilado por pregar o Evangelho. Ao que tudo indica, pelo que nós vemos, João foi um dos últimos apóstolos a morrer. E ele não morreu de uma morte tão violenta como outros apóstolos que morreram antes dele. Tiago foi o primeiro, Pedro morreu, diz a história que crucificado de cabeça para baixo, e João teria morrido já na sua velhice. Mas ele tinha sido proibido de pregar, e por isso ele estava exilado nessa ilha. E ele vai nos mostrar o Cristo glorificado, a visão de Jesus glorificado a partir do versículo 9. Ele não é mais um bebê indefeso numa manjedoura, ele não é mais um judeu que não tem onde reclinar a cabeça, ele não é mais como um criminoso pendurado numa cruz, com uma coroa de espinho cravada na sua cabeça, ele não é mais aquele homem despido e humilhado na cruz. Jesus está cheio de glória e majestade, cheio de poder, soberano sobre todas as coisas, vencedor sobre o poder da morte. João, ele vê o Cristo glorificado e diante daquela visão ele cai como se tivesse morto. João, ele não se coloca acima de ninguém. Ele fala, irmão e companheiro, no versículo 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação. Eu estou passando pelas mesmas lutas, eu estou passando por dificuldades também, mas assim como eu, vocês precisam manter a fé de vocês precisam continuar olhando para o autor e consumador da fé de vocês, Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o vencedor, ele está cheio de glória, ele está cheio de majestade. Ele ouve então a voz de Deus. Ele está preso naquela ilha, mas isso não impedia ele de ouvir a voz de Deus. Meu irmão, você pode estar passando por qualquer tribulação na sua vida, mas isso não impede você de ouvir a voz de Deus, de falar com Deus. E Deus ouvir as suas orações também. Os homens podem matar o nosso corpo, mas não podem matar a nossa fé, irmãos. João está naquela situação terrível, mas ele está cheio do Espírito Santo e ouvindo a voz de Deus, tendo comunhão com Deus. Nada pode impedir a voz de Deus de falar ao nosso coração, nada pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. João ouve a voz e quando ele se volta para ver quem falava, ele vê os 7 candelabros e lá no final, no versículo 20 já, a gente vai ver a explicação das 7 estrelas e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os pastores das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então facilita já o nosso entendimento. Você já sabe de quem ele está falando. E o número 7 está mais uma vez aí, por quê? Porque o número 7 é plenitude. Os candelabros são usados para levar luz a um ambiente.
E isso fala sobre a igreja. A igreja é usada pelo Senhor para levar luz aos homens que estão em trevas. Amém? Jesus é a luz da igreja, e a igreja reflete a luz de Jesus para que outras pessoas conheçam a palavra de Deus. Amém, irmãos? E o texto fala que Jesus está no meio das igrejas. Voltei-me, versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, que nós já sabemos que são as igrejas, e no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é esse? Jesus. Ele está agora com um novo aspecto diante de João. Ele não está lá ensanguentado na cruz, sofrendo, não. Ele está com vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Por que ele fala isso? Porque essas vestes eram as vestes que o sumo sacerdote usava. Então aponta para Jesus como sumo sacerdote que se compadece de nós e que intercede junto ao Pai pelas nossas vidas. A Bíblia fala que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Amém? Ele é o sacerdote que cuida da sua igreja. Fala aqui também, nesse texto de Apocalipse, que ele tem os seus cabelos brancos como a neve. Isso nos remete ao ancião. Fala da sua sabedoria, da sua santidade, que ele deve ser honrado e respeitado, os seus cabelos brancos como a neve. Fala dos seus olhos como chama de fogo, porque ele nos conhece, ele nos vê, ele prescruta o nosso coração, ele conhece o nosso coração, ele sonda o nosso coração, ele é onisciente. Ele requer de nós uma vida de santidade, os seus olhos são como chama de fogo. Os seus pés são como bronze polido, porque para ele não existe adversário. Ele pode esmagar qualquer adversário com a planta dos seus pés. A sua voz é como o som de muitas águas, e diante da sua voz, todo mundo tem que se curvar. A sua voz é voz de autoridade. A sua voz faz tremer o céu e a terra. Na mão direita ele tem as 7 estrelas e da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, porque os pastores estão na mão do Senhor e têm que servir ao Senhor com temor e tremor. E a espada afiada de 2 gumes, a palavra de Deus, que é capaz de transformar as nossas vidas. A palavra de Deus que julgará a todos os homens, para a perdição ou para a salvação. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isso fala da glória do Senhor Jesus, a sua grandeza incomparável, que nenhum homem é capaz de fitar. E quando João vê essa imagem do Cristo glorificado, ele cai aos seus pés, porque ele sabe que ele não é digno de contemplar a glória do Senhor. Irmãos, nós precisamos fazer o mesmo. Todos nós precisamos nos curvar e reconhecer a glória do Senhor e entender que nenhum de nós, por conta própria, poderia comparecer diante de Deus. Mas através do sangue de Jesus nós temos acesso ao Pai. Amém, irmãos? É disso que fala. Caiu como morto diante dele. Irmãos, nós precisamos ter temor de Deus. O Apocalipse é um livro que frequentemente nos leva a ter temor de Deus. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo. E hoje veio para nos dar vida e vida em abundância. Portanto, nós não precisamos ter medo da morte. Tem muitas pessoas que têm medo, não, tenho medo de morrer, não sei o que vai acontecer comigo, não tenho nem certeza da minha salvação, não sei nem se eu vou para o céu. Meus irmãos, ao ler o Apocalipse, você precisa ter essa convicção no seu coração.
Porque nem a morte, Romanos diz que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem poderes desse mundo, nem do vindouro, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqueles que são chamados por Deus são salvos e serão salvos para a glória de Deus. Mas a palavra em Apocalipse nos dá um encorajamento. Não abandone a sua fé, fique firme, entregue a Ele o seu coração, porque Jesus vai te dar a vida eterna. Agora depende de como nós vemos a Jesus. Se nós vemos a Jesus como se Ele fosse um Papai Noel, um coelhinho da Páscoa, não, Jesus é o Cristo glorificado, cheio de glória e majestade, cheio de poder para vencer. Ele é o Senhor da vida, é o Senhor da história, Ele tem as chaves da morte e do inferno. E nós precisamos proclamar que Ele é o Rei dos Reis e que Ele é o Senhor dos Senhores. Amém? Esse é o capítulo 1. Tranquilo? Então, já vencemos 5% do Apocalipse. Vamos seguir em frente. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Nós vamos nos preparar e vamos dar as aulas. Vem coisa muito boa por aí. As cartas às 7 igrejas. Quanta coisa maravilhosa nós vamos aprender. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Diante da sua majestade caímos como mortos. Ele é tremendo, mas nos chama para viver em comunhão com Ele. Ele vem sem demora. Onde você vai passar a sua eternidade, meu irmão? Essa é uma pergunta fundamental para a sua vida. Que você passe a sua eternidade na presença de Deus. Que a volta de Jesus não pegue você desprevenido, mas que você esteja pronto para encontrar com o seu Senhor. Senhor Deus, nós te exaltamos o nome do Senhor. Te agradecemos por essa manhã de bênçãos espirituais, pelos ensinamentos que aprendemos aqui. Que o Senhor nos dê entendimento das Escrituras, entendimento da palavra, para avançarmos no estudo do Apocalipse. Guarda-nos, ó Deus, sustenta a nossa fé, que nós sejamos encorajados ao ver quem Jesus é, ao ver como Ele é cheio de glória e majestade, que nós nos sintamos encorajados a prosseguir, porque certamente a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Louvamos o nome do Senhor e continuaremos louvando e adorando esse nome santo. Eu peço a Deus que leve cada um dos meus irmãos aos seus lares, debaixo da bênção do Senhor, guardados pela Tua mão poderosa. Que logo mais nós estejamos novamente aqui para cultuar, para celebrar aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor Jesus. Abençoa-nos, derrama sobre nós graça e cura. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito sejam com todos vocês. Amém. Vá na paz do Senhor, que Deus te abençoe.